O próprio casamento não era assunto dos jovens que não têm experiência. É longo lualeca em Vila Zambuta. A mulher no Congo foi educada de maneira que o gosto dela é inferior com o equilíbrio da sociedade. O casamento dela deve ser uma oportunidade para a comunidade ficar grande. A poligamia, por mim, não é um mal. A poligamia é um facto social. A sociedade, a comunidade tem duas direções, ou tem dois critérios. O espaço dela, que não muda, no sentido de tornar-se, de ir no outro espaço, muda no sentido das condições, porque a desertificação, tudo isso, seca de ir, e as práticas deles, a cultura deles. Essas práticas, a cultura deles, muda consoante do tempo. Na sociedade Congo antiga, tudo, o indivíduo não podia aceitar-se, entender-se fora da sua comunidade. Essa comunidade é representada as duas ascendências. Kanda, clã da mãe, Kanda de papá, Kissé, clã do pai. E todo estava a ser organizado nesse sentido. O próprio casamento não era assunto dos jovens que não têm experiência, que são pulsões sexuais. E temos de provérbio por isso. Temos de provérbios. Porque toda a cultura Congo organiza-se através de ditadas, de provérbios, de concepção. É longo lualeca em Vila Zambuta. Significa o prazer biológico do casamento é dos jovens. Mas a importância do casamento não é deles. E como não tem experiência, ele não pode julgar, não pode gerir. Tudo se baseia ao problema da educação. Não, a mulher no Congo foi educada de maneira que o gosto dela é inferior com o equilíbrio da sociedade. A mulher, então, tudo é no tempo da educação, na hora da educação. A menina Congo foi educada de maneira que os gostos dela individuais não valem ou menos em relação com o equilíbrio, com a importância, com a proteção da comunidade. E por isso, o casamento dela deve ser uma oportunidade para a comunidade ficar grande. O casamento era uma tribuna de ajuda. Não era ainda um problema de satisfação sexual individual. Significa, a menina de 16 anos, porque aquilo que já também não vale. Também verifiquei na Europa, era assim. O casamento era coisa precoce. Dificilmente uma menina ultrapassava 18 anos sem casar. Dificilmente. Estou a falar até no século XIX. Estou a falar até no século, mesmo no século XX, no início. Significa, o casamento era em Vila Zambuta. Em Vila são redes sociais. São elas. A pessoa podia casar sem ela nascer. São os pais que organizavam o casamento. É o que estou a falar. A minha mãe entrou nesse sistema. Não é o meu pai que escolheu a minha mulher, a minha mãe, não é minha mãe que... Não, a minha mãe foi informada que você vai casar com essa velha. Porque
havia interesses. A minha mãe era menina única. A avó dela era, no caso da minha mãe, uma ilustração. A minha mãe era menina única. Perdeu a mãe dele com 7 anos. Perdeu o pai dele com 6 anos. A mãe dele, a minha avó, era menina única. A avó da minha mãe era menina única. O que significa que na nossa ascendência havia risco acabar. A menina, minha mãe, a partir de 11 anos, 12 anos, os avós deles estavam a ser preocupados, porque havia também outro novo risco. Qual o novo risco? De ser casada a um jovem que vai lhe levar na Leopoldville. Se casar com um jovem que vai lhe levar na Leopoldville, a maioria dos jovens estava aí na Leopoldville, Kinshasa hoje, é ele que era ascendência única, se era sair da terra, era ir, a nossa ascendência acaba. O homem não transmite a ascendência. Significa, a minha mãe foi educada nessa vertente, que ele deve ficar ali. E os tios deles não queriam tomar o risco, a minha mãe ser mulher de um jovem, amanhã que pode lhe abandonar. Deveria casar com um mais velho, que era conhecido, que tinha estabilidade para ter filho como eu, para continuar. Significa, o gosto da minha mãe foi limitado de aceitar aquilo que o tio dele quer. Até a minha mãe foi educada desta maneira e aceitou o destino dele. Até ele mesmo era orgulhoso. Ele se chamou Mvangi Mazumbu, criador de florestas. Diga, se não era eu, a minha ascendência queria acabar. A minha mãe morreu aqui, feliz. Ele que era menina única, quando a mãe dele morre, fica com 2 irmãos, um do mesmo pai e mesma mãe, que estava com ele, mais jovem, um da mesma mãe que estava já na RDC, que foi na RDC antes de ele nascer. Mas quando a minha mãe estava a morrer, deixou, multiplicou não sei quanto a ascendência dele, até hoje. O que é que lhe perdemos? Aquela vossa visão é a visão da Europa. Também na Europa, não é na Europa antiga, na Europa recente. Porque eu ando, quando estou na Europa, ando a trabalhar tudo isso. Tudo, essa visão que a menina tem liberdade de escolher o homem tem, é recente. No mundo, muitos povos nazis ainda têm essa coisa. Para dizer que às vezes temos numa ilusão. A minha mãe, que foi nessa visão, enterrou meu pai. Nunca minha mãe foi fazer queixa outra contra o meu pai. Será que eu posso dizer isso com as minhas irmãs que tinham liberdade de escolher o marido dele? Não, eu sou historiador, não vou dizer ganhamos e perdemos. Vamos notar, vamos observar. Mas antes de dizer isso, me lembro de uma romança em Kinshasa, a gente da minha geração, havia um grande escritor congolense, Zamenga. Ele escreveu muitas literaturas, estava a observar a sociedade. Escreveu uma romance que era famosa na minha geração, Carta Postal. Uma carta de... Como se chama postal? De correio. Bom, o cenário, um jovem inteligente vem de uma escola missionária da província ao lado do povo Congo, de Manianga, inteligente, os missionários lhe mandam na Europa, passando na Kinshasa sem fazer uma semana. Tudo foi organizado, foi ali, na Bélgica, na Bruxelas. Quando chega ali, faz bons estudos e chega a idade de casar, como era naquela altura, dá recado aos missionários, vão na família, os famílias também sentem entre eles, vão escolher uma menina em função dos critérios deles, e manda a menina na Bruxelas. E naquela altura a gente andava mais de
não sei, no avião do barco. Quando o senhor vem receber a menina dele, que os pais dele escolheram, o senhor ficou feliz, contente. A menina também a mesma coisa. Nunca se viram o mesmo de foto. Quando a RDC torna-se independente, essa casal que já tinha filho, voltam, como eles de acordo, continuam a vida deles, ficou uma grande família. Em contrapartida, as meninas que se escolhem na faculdade, no hospital, na rua, na festa, não sei, no caso de Angola, sobre 10 casamentos que se celebram, 10 anos depois, quantos ficam em lugar, matematicamente falando? 8. Senão porque temos homem. Se que cada tempo tem as suas realidades. Eu não vou condenar. Não vou dizer que evoluímos, não evoluímos, não. Constatamos que na nossa sociedade o nosso fundo da organização não é nosso, é da Europa. E raros são os casamentos onde há felicidade. Nesse momento. Naquela altura havia problemas, mas era menos. Não ganhamos, não nos perdemos. Hoje em dia, felizmente, no caso de Luanda, os intelectuais estamos a trabalhar. Há momentos que trabalhamos à volta do mais velho, Mavuila Camantambo, para organizar o próprio casamento. Porque mesmo o casamento que estamos a fazer é recente. Foi organizado a partir de Mbanza Congo em 1918. Aqui pedido tudo isso. Tudo que estamos a dizer, o casamento tradicional é tradicional, é recente. Hoje em dia chegamos pela uma jovem bem equilibrado, há um consenso. Os pais não têm já a iniciativa de escolher o parceiro, com a filha dele, mas também o filho bem educado vem apresentar os pais dele antes de casar, antes de engravidar. Acho que por mim, esse consenso é um equilíbrio onde chegamos. Pelo um jovem bem equilibrado, como homem, esposo, como mulher, esposa, hoje em dia há mais divórcios, há mais problemas. E tudo tem a ver com a economia, com a influência, com tudo isso. Já a pessoa, quando estamos a viver, já a pessoa saiu do controle da sociedade. Da sociedade. Significa a imagem de cada pessoa, do indivíduo, já não tem, o indivíduo não vai passar tempo a negociar com a sua imagem, a se perguntar o que a gente vai dizer de mim. Mas na sociedade, outra que a nossa, que era rural, que não era industrializada, que não era de grande encontro, que a economia não era nossa, a pessoa era preocupada como que ela é vista pela sociedade, porque o seu valor era assim. Mas hoje em dia temos uma economia de mercado, temos relacionamento que já as próprias ligações do sangue já não têm impacto na nossa vida real. Nos lembramos de uma pessoa quando você precisa dela. Significa a sociedade mudou, mas podemos acreditar que o homem hoje em dia tem mais problema para gerir, tem mais problema. Ontem vi na televisão angolana, acho, há uma amiga que queimou a amiga dele na casa, assimilou que é um incêndio. A violência já aumentou. Não vamos condenar. Eu não posso condenar. Estou a descrever, estou a observar. Desculpa, uma coisa que eu quero dizer. Vem da Europa, um amigo meu, acabou de morrer. O irmão dele era meu puto.
mandou telefone à irmã dele. Ele escreveu, o telefone está ali, na minha casa. Para eu dar esse telefone para falar com o filho do irmão dele, que era meu amigo, acabou de morrer. Significa aquele meu amigo que morreu, a irmã dele que ele puxou, entende aquilo que eu vou dizer? A irmã dele que ele puxou, que estava nos ajudar bastante quando éramos alunos no secundário. Nos ajudava. Agora é velha, já não está a andar. O filho do meu irmão, do meu amigo que acabou de morrer, estou aqui, amanhã vou completar uma semana. Quando eu chego, um dia depois lhe chamo. Okay? Tenho aqui encomenda da vossa, que você chama tia, mas que eu chamo pai, mulher. Está tão quieto. Até agora tenho. Significa, há uma lição. Os filhos do meu amigo já não têm contactos com a irmã do pai dele, mesmo pai, mesmo mãe. É essa minha irmã que ajudava o pai dele para estudar, para o pai dele ter a vida que os deixou. A sociedade é assim, não vamos chorar. O casamento hoje em dia foi libertado, cada pessoa casa com quem ele quer, mas constatamos que o índice de violência aumentou, o desequilíbrio aumentou, os filhos de rua são muitos, constatamos. A poligamia, por mim, por mim eu tenho uma visão da poligamia Congo. Casar com uma mulher é uma realidade societal, é uma realidade cultural, uma realidade individual. A poligamia, por mim, não é um mal. A poligamia é um facto social. Cada indivíduo é capaz de ter um casamento de poligamia ou não. Por mim, não podemos fazer da poligamia um problema. Por quê? Uma pessoa que casou com uma menina só, a monogamia, pode ou não fazer a mulher dela feliz. Pode ou não ter a possibilidade de cuidar a mulher dele. Pode ou não enquadrar os filhos dele. O senhor casado que não trai, na vossa linguagem, que não trai a mulher dele. Pode ou não oferecer a felicidade, a estabilidade à mulher dele. Em contrapartida, um senhor casado com uma, duas, três, quatro mulheres, eu conheço, pode oferecer felicidade, estabilidade para as duas, três, quatro mulheres dele. Não, hoje em dia, vou dizer a verdade. Antes de vos dizer essa verdade, eu tenho uma casa em Kinshasa. Passar a rua, de outro lado, havia um senhor, meu vizinho. Esse meu vizinho, finalmente, era o filho único do pai e mãe dele. Era forte como você. Essa senhora vendia óleo de palma em grande quantidade, organizou-se, era especialista. Essa senhora tinha 4 esposas. Uma dessas esposas era professora. Uma outra trabalhava numa empresa. As duas outras vendia com ele no mercado. Era um casal estável, 4 mulheres. Quando vamos acabar, fora de pergunta, meu filho. Significa, o problema da nossa sociedade, entramos
nos valores que nos foram dictados pela colonização, pela igreja. E nesse momento eu não estou de acordo. Se a pessoa não tem capacidade, bom, fica com uma mulher. Se a mulher pensa que não pode ser esposa de um senhor que tem duas mulheres, ele pode sair. Não podemos generalizar não podemos dizer que a poligamia é um mal encarnado. Não, acho que essa visão não é minha.